Olá, somos Ética em Pauta. Eu sou Thalia. E eu sou Sabrina. E hoje estamos aqui com a advogada Gil Luiz, pós-graduada em Direito Previdenciário. É uma honra, doutora, poder estar aqui conversando com a senhora e agregar ainda mais, um pouco do seu conhecimento ao nosso projeto. A honra é toda minha. Sejam bem-vindas, meninas. E para iniciar a nossa entrevista, gostaria de saber por que a senhora escolheu essa área de atuação. Bom, o direito previdenciário, ele não é uma área onde você encontra com facilidades profissionais que atuem nessa área. Inicialmente, quando eu resolvi ingressar na área do direito previdenciário, eu tive minha mãe, que foi ali a pessoa que realmente foi a responsável por ingressar diretamente nessa área, porque ela estava pretendendo se aposentar e ela não sabia como fazer, porque de fato já existiram ali várias injustiças em relação a ela, a vida laborativa dela. Então eu precisei ajudá-la de alguma forma. Então, para mim, ela foi a pessoa que realmente me deu esse incentivo para atuar no direito previdenciário, e a partir daí eu comecei a perceber que de fato era uma área importante e que eu gostava muito de atuar nessa área e que me trouxe ali, me agregou muito em relação à justiça social, porque o direito previdenciário está ligado à justiça social. Então, eu comecei a perceber como as pessoas eram injustiçadas, tá? Como várias empresas, infelizmente, prejudicaram várias pessoas em razão ali de não assinarem suas carteiras, ou até assinarem as carteiras, mas não repassarem as contribuições para o INSS. E eu comecei a ver como esse campo era extenso. E aí eu resolvi permanecer nele e fiz a pós-graduação. Muito bacana, né? Já vemos que o impulso já veio dentro de casa. Com certeza, com certeza. Para começo, gostaríamos de saber de que forma o assédio moral no ambiente de trabalho pode repercutir na saúde do segurado a ponto de gerar consequências relevantes ao direito previdenciário. É uma pergunta muito interessante, e antes de adentrar diretamente nela, eu quero contextualizar em relação ao assédio moral. O assédio moral, ele nos últimos anos, ele vem crescendo muito, ele vem tendo aí um acréscimo muito grande, principalmente em razão da pandemia. Então, o assédio moral, ele é uma conduta repetitiva que causa ao empregado angústia, aflição e que o torna ali naquele momento, naquele ambiente de trabalho, uma pessoa vulnerável. E a Constituição Federal, ela fala acerca da segurança no ambiente de trabalho, que vai contra a dignidade da pessoa humana. Então, a partir do momento que o trabalhador, que passa um grande tempo ali naquele ambiente de trabalho, acaba tendo ali a sua dignidade afetada, isso traz para ele consequências relevantíssimas em relação à questão psicológica. E já fazendo elo aqui com a pandemia, de 2019 para cá, vem crescendo assustadoramente a quantidade de pessoas que vêm sendo afastadas em razão de doenças mentais. Porque a doença que é chamada da mente, ela tem várias especificações, que são ansiedade, depressão, enfim. Então, essas pessoas, elas vêm sofrendo muito com isso no seu ambiente de trabalho, porque, via de regra, gestores imediatos não sabem lidar com pessoas e não têm o treinamento para trabalhar e para lidar e conversar com pessoas no seu ambiente de trabalho. Basicamente, nós vamos entrar aqui mais um pouquinho nas próximas perguntas. Antes disso, a senhora poderia trazer para a gente um exemplo assim, real que caracteriza esse assédio moral? Sim, vamos exemplificar aqui as metas que são cobradas de maneiras exorbitantes. Veja, se você trabalha em um ambiente e o seu gestor sabe que aquela meta que ele traçou para você é uma meta inalcançável, ele está gerando em você frustração. No empregado, no caso. Então, ele gera no empregado uma frustração, ele está se sentindo ali abaixo da média dos outros profissionais. Então, por vezes, ele é cobrado no meio de outros colegas de trabalho. Olha, você
Um exemplo, João, você não alcançou sua meta, a meta que foi traçada para você alcançar este mês, você não realizou a sua meta e você é um funcionário que está incapaz aqui na nossa empresa. Você não vem alcançando essas metas há um bom tempo, há determinado tempo nós viemos cobrando de você e você não vem ali alcançando os objetivos que nós estamos traçando para você. Outra coisa são brincadeiras em que o funcionário ele não gosta. Ele chega no ambiente com os colegas, está no refeitório e alguém brinca com ele de uma forma que ofende ele, tanto fisicamente, como pessoalmente, como mentalmente. Então, ele fica ofendido porque naquele momento ele não gosta da brincadeira. Então, isso vem acontecendo de maneira recorrente e afeta-o na sua atividade laborativa. E, por vezes, essa situação, ela transcende o ambiente de trabalho. Porque quando ele está trabalhando e que ele não está bem, ele leva esse problema para sua casa. Quando ele está trabalhando e que ele não está bem, ele pode surtar no ambiente de trabalho e colocar a vida de outras pessoas em risco. Então é por isso que é importante o Ministério do Trabalho, no ano passado, criou mecanismos e obrigou a empresa a criar procedimentos dentro do ambiente de trabalho com a finalidade de evitar essas situações que são cada dia mais recorrentes. Infelizmente, atualmente, o número de pessoas afastadas no INSS hoje, uma grande parte dos afastamentos se dão por meio aí de questões psicológicas, de doenças mentais, em razão de toda essa situação vivida no ambiente de trabalho. E as mulheres vêm sofrendo ainda mais com isso, porque vem a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o burnout, que vem sendo falado muito, amplamente divulgado. Eu não sei se vocês viram recentemente que também foi amplamente divulgado um profissional, um motorista que estava na sua folga, ele pegou um veículo com vários passageiros, ele estava em surto psicótico. Então, infelizmente, são consequências do ambiente de trabalho doentio, que adoece o seu trabalhador também, o seu empregado. Uma pergunta. Sim. Quais benefícios previdenciários podem ser concedidos quando o segurado desenvolve transtornos psíquicos decorrentes desse tipo de situação? Bom, nós estamos falando aqui de segurado empregado. Então, ele contribui para o INSS, a empresa repassa as contribuições para o INSS. Portanto, é um segurado empregado. Porque existem também outros benefícios previdenciários que não são para pessoas que não contribuem, tá? Mas aqui nós estamos falando de funcionários e empregados. Então, esse benefício, sendo constatado e de fato ali que o médico do trabalho avalie, ele passa por médicos especialistas, no caso, psiquiatra, psicólogo, ele vai passar ali por uma equipe, tá? Que vai dar o suporte a ele. Sendo constatado, ele pode receber o benefício previdenciário de auxílio-doença. Hoje a nomenclatura é auxílio por incapacidade temporária. Ele recebe durante um período, tá? Depois ele vai se restabelecer e vai retornar para o trabalho. Mas existem alguns casos que o funcionário ele não consegue se restabelecer, dependendo da situação. Então ele pode receber aí uma aposentadoria por invalidez, que é auxílio por incapacidade permanente, que ele vai receber ali até o fim da sua vida. De que forma o reconhecimento do assédio moral como um fator desencadeador de doenças ocupacionais tensiona o limite entre o direito do trabalho e o direito previdenciário? Há uma necessidade de atuação mais integrada dessas áreas? Sim, com certeza. Eu sempre passo para o lado do treinamento, do acompanhamento e do conhecimento. A partir do momento que o gestor ele aprende a lidar com pessoas e ele aprende que o respeito precisa estar sobre tudo, ele precisa levar essa empresa a um nível diferenciado. E que nível diferenciado ele precisa, para além dele conhecer dos direitos trabalhistas e também zelar pela integridade física dos seus profissionais, ele também precisa levar para os colegas de trabalho conhecimento do que é o assédio moral. Porque tem pessoas que acreditam que o assédio moral não existe, que é uma brincadeira e que é frescura. Mas para quem passa, sabe exatamente o que é que sente. E o assédio moral, por vezes, ele desencadeia ali uma situação que aquele empregado ele já vinha tendo desde a infância. Se for, por exemplo, uma brincadeira que ele não goste, digamos que ele tem ali uma aparência física diferente, algo que realmente para ele não seja, ele não goste, e aí no ambiente de trabalho, ele tem aquele fator desencadeado. Então a empresa, ela precisa estar com elo com esse funcionário.
Ela precisa entender as limitações do funcionário e passar também para outros profissionais a seriedade do que é o dano moral e do que ele pode causar na vida tanto laborativa como na vida também da empresa, sobretudo, tá? Porque esse empregado doente, ele traz também prejuízos para a empresa e isso é fato, tá? Os afastamentos estão aí e a gente tem visto isso. Então, é um trabalho que realmente as pessoas precisam levar a sério e entender a gravidade de toda essa situação e do que o assédio moral ele pode desencadear na vida do funcionário e na vida também de terceiro. Uma perícia médica previdenciária costuma analisar quadros de adoecimento mental e quais as limitações que ainda existem nesse processo. É uma pergunta bem interessante, porque para quem trabalha com direito previdenciário, eu estou aí basicamente há quase 6 anos atuando diretamente, não é fácil para o segurado. O segurado ele passa por tudo isso aí no ambiente de trabalho, então ele desenvolveu uma doença ocupacional, porque uma doença ocupacional ele desenvolve dentro do ambiente de trabalho. Então, ele desenvolveu uma doença ocupacional, ele levou essa doença para o poder judiciário, para o previdenciário, tá? O administrativo, porque a partir do momento que ele desenvolve essa doença, ele tem ali, a empresa tem 15 dias para conceder o período ali de pagamento para ele, a partir do 16º dia, é com o funcionário e com o INSS. A empresa ela não se responsabiliza mais sobre isso. Tem empresas que acompanham mesmo o segurado, mas tem outras que, infelizmente, deixam o segurado resolver todas as questões sozinho. E a perícia médica é outro desafio. Porque, por vezes, quem está com depressão, ansiedade, muitas vezes você não consegue verificar que essa pessoa possui aquilo. Então, para a comprovação é muito difícil. E por vezes o benefício, por vezes não, por muitas vezes, o benefício negado, porque os peritos, ao analisarem ali no ambiente do trabalho deles, eles analisam como o segurado entrou na sala, como ele está vestido, como ele se comunica, como ele abre a bolsa para procurar os documentos. E o fator principal, que é a doença, não é avaliado. Então, infelizmente, o segurado, para além de sofrer todos esses problemas no ambiente de trabalho e sofrer esse desafio agora em relação ao INSS, também precisa passar por um outro desafio, que é mostrar ao perito do INSS que ele não tem condições de trabalhar. Mostrar ao perito do INSS que ele está doente e que o ambiente de trabalho o adoeceu. Mas, infelizmente, as negativas recorrentes e indevidas vêm aumentando assustadoramente. E o acesso ao benefício previdenciário para o segurado também vem sido muito dificultado. Então, por vezes, as pessoas acreditam que o direito previdenciário não é importante, é só importante para quem está lá, para quem já tem uma certa idade, para quem está perto de se aposentar, mas não. O direito previdenciário é para vocês, é para mim, são para todos, porque é uma seguridade social. Então, as pessoas precisam entender que o direito previdenciário não é só para quando a pessoa precisar se aposentar. É para quando ela precisar se afastar porque não está bem, passou por um momento difícil no seu trabalho, na sua vida pessoal, passou por uma situação de doença, precisa ser resguardada pelo INSS. Mas, infelizmente, até na faculdade mesmo, na época em que eu estudava, não tinha direito previdenciário. Depois que passou, eu acho que ano passado, salvo engano, que passou a ter matéria até também no exame da ordem. Mas no período em que eu estudava, não se falava em direito previdenciário. E hoje é um instituto que vem sofrendo muito, todo mundo vem acompanhando, está vendo como está sendo difícil a concessão do benefício para o segurado que realmente precisa ali daquela segurança naquele momento mais difícil. Uma pergunta. Com os últimos anos, as mudanças legislativas do acesso dos segurados aos benefícios por incapacidade, especialmente ligados aos casos de saúde mental, de que forma a senhora avalia essa situação? Nos últimos anos, inclusive em razão da pandemia, muitas mudanças legislativas vêm ocorrendo no âmbito previdenciário. Eu costumo dizer que o beneficiário não tem um dia de paz, e principalmente para quem trabalha também com INSS, porque todo dia, eu digo todo dia, é uma mudança legislativa e que o profissional ele precisa acompanhar, ou então prejudica gravemente o segurado. Hoje nós estamos aqui conversando e daqui a pouco, mais tarde, surge uma instrução normativa.
nós estamos conversando, daqui a pouco surge uma outra portaria que revoga a outra que já existia. Então, o segurado, ele não tem um dia de paz. Eu costumo brincar em relação ao direito previdenciário, porque as mudanças, elas são constantes, sobretudo pós-reforma da Previdência, que ocorreu em 2019. Então, essas mudanças, elas vêm sendo constantes no âmbito previdenciário. Então, quanto mais conhecimento de causa esse segurado tiver, porque é importante, o segurado, ele não pode deixar a sua vida laborativa, a sua vida previdenciária na mão de terceiros. Ele precisa entender pelo menos um pouco da situação dele, para não deixar a sua vida previdenciária e também trabalhista integralmente na mão de outras pessoas. Ele precisa entender e acompanhar essas mudanças que infelizmente não são boas para os segurados. Ultimamente, agora mesmo, recentemente, no dia 24, foi publicado o IN 203, que é uma instrução normativa, que proibiu o beneficiário segurado solicitar benefício previdenciário no período de 30 dias, ou seja, ele fez um requerimento e o requerimento é o pedido feito ali pelo segurado. Ele fez a solicitação do benefício, tá? Então, o INSS proíbe ele de fazer novo pedido de benefício se aquele que ele fez anterior tiver sido negado menos de 30 dias. Ou seja, a intenção dos gestores é zerar a fila do INSS, ou pelo menos diminuir. Mas esta diminuição gera prejuízos para o segurado, para o beneficiário. Ou seja, eles estão dificultando o acesso ao benefício desse segurado que precisa do benefício, com a justificativa de zerar a fila do INSS ou diminuir a fila, mas para isso quem é prejudicado é o segurado. Porque se vocês não... o conhecimento em relação aos documentos médicos que tem que ser apresentado, existe um prazo para a apresentação dos documentos médicos. E que documentos são esses? Relatórios, atestados, exames, receitas. E existe um prazo, olha, se você passar de 90 dias, esses relatórios, esses exames aqui não prestam mais para nada. Então, você vai ter que buscar atualizar esses exames para que você consiga dar uma nova entrada no INSS. E a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, infelizmente, deixa a desejar em relação a muitas questões. E aí o segurado, ele não tem dinheiro para se manter, ele não está trabalhando porque a empresa disse, olha, agora é com você e o INSS, tá? Então, a partir desse momento, o segurado, ele fica sem receber absolutamente nada. Ou a empresa entrega ele para o INSS ele passa por perícias que, por vezes, as perícias elas são conclusivas de maneira incorreta, em deferimentos diversos, tá? E o segurado ele fica prejudicado, ou seja, ele não recebe da empresa, ele não recebe do INSS, ele tem que buscar atualizar os exames médicos, as receitas médicas dele, justamente, e isso gera custo. Tá? E isso vai gerando custo porque ele precisa de transporte, ele precisa de Uber, ele precisa de medicamento para se manter bem. Então, assim, o segurado ele vem sofrendo de todos os lados em relação à questão legislativa, a atualização legislativa não vem sendo favorável para o segurado, infelizmente. E vamos para a próxima pergunta. Na sua avaliação, o sistema previdenciário brasileiro tem conseguido acompanhar o aumento das demandas relacionadas à saúde mental ou ainda existe lacunas na proteção dos segurados? É uma pergunta bem interessante que eu gostaria de ter outra resposta para ela, mas infelizmente não. A demanda ela tem sido gigantesca, o INSS, o Instituto Nacional, ele está inchado, né? Infelizmente, então essas pessoas estão tendo cada dia menos suporte de onde deveriam ter. Contribui a sua vida toda para aquele órgão, tá? Durante o período de trabalho, contribui a sua vida toda e no momento de maior fragilidade, que é o momento que essa pessoa precisa desse benefício previdenciário, infelizmente não consegue ter acesso ao benefício de maneira tão fácil ou tão simples como deveria ser. Porque deveria ser simples. Está doente, precisa receber o benefício previdenciário e não deveria ter tanta complexidade como hoje existe. Então, a proteção do segurado, ela existe pouquíssimo. O segurado está descoberto, infelizmente. Então, quando eu sempre costumo dizer para os meus clientes, olha, você precisa acompanhar a sua vida em todos os sentidos. Você não pode deixar a sua vida laborativa previdenciária em mãos de terceiros. Por mais que você confie, conheça o profissional que você contratou para atuar, você precisa entender a sua situação. Porque uma pessoa informada consegue resolver, consegue fazer muita coisa. Mas uma pessoa desinformada,
ela só tende a ter prejuízo. Então, infelizmente, olha só, a nossa população brasileira, ela é muito desinformada em relação ao INSS. A nossa população, ela tem preconceito com o INSS porque acredita que o INSS é só para quem tem idade. Acredita que o INSS é para idosos, e não é. O INSS é para todos. Começou uma vida de trabalho laborativa, passou dos 18 anos, contribua, resolva, aprenda sobre a sua vida, porque isso aí, lá na frente, terão consequências boas e consequências ruins. Infelizmente, com tudo que vem acontecendo, as pessoas vêm perdendo a fé no INSS e não sabem como é importante esse instituto. Não sabem como é importante para a vida, para a saúde, para a segurança esse instituto, que é grandiosíssimo, mas infelizmente também nos surpreende com muitas coisas ruins que vêm acontecendo aí ao longo desses anos. Tá aí a importância, né, doutora, desse bate-papo, para poder a gente conversar mais um pouco, trazer esse conhecimento e disseminar lá fora. Agradecemos a participação da senhora, a advogada Gil, que foi extremamente solícita conosco. Eu que agradeço a confiança de vocês.